Então tá, pessoal, eu vou começar novamente. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda sessão do Cineclube durante a pandemia, né? O Cineclube agora ele é um projeto do CAPSI e ele vai ter um formato virtual agora. Vai ser realizado uma vez por mês, né? E mais pra frente a gente vai dar outros detalhes, outras informações para vocês sobre o Cineclube, né? De como vai ser, etc, etc. O filme dessa semana, o filme desse mês que foi escolhido é o Que Horas Ela Volta. Era para ser realizado no dia 31 de julho, mas ocorreu alguns problemas técnicos, então infelizmente não pode ser realizado nessa data. O filme chama Que Horas Ela Volta, né? E gostaria de saber aqui um pouco de vocês, o que vocês acharam do filme, né? Qual foram o que vocês acharam do filme, né? Como vocês se sentiram vendo o filme, né? Principalmente, gostaria de saber um pouco sobre isso de vocês. Eu vou tentar iniciar então, falar um pouco do que eu achei do filme, né? Ele é um filme que trata de maneira atual as contradições nacionais, né? Da desigualdade, da exploração e dos conflitos de classes sociais. Eu acho que o tema principal que eu encontrei, que eu percebi durante que eu achei o filme, durante a minha análise sobre o filme, é a relação das classes sociais. Perdão, da relação das classes sociais. Como as classes sociais interagem entre si no meio urbano. Como que o proletariado e a burguesia elas se relacionam entre si. Qual é essa maneira? Uma maneira exploratória, uma maneira agressiva, uma maneira de submissão, de inferioridade, né? Que existe diversas passagens dos filmes que deixam nítido o quanto o proletariado, o quanto a Regina Casé, né, que é interpretar a atriz principal do filme, né, o quantas vezes ela era colocada como, ela era inferiorizada pelos patrões, o quantas vezes foi humilhada pelos patrões e ela considerava aquilo como normal para ela, né, digamos assim, é o normal, gente, as pessoas que crescem já se acostumam com esse tipo de violência. Ela saiu do Nordeste para vir para a cidade de São Paulo para tentar a vida, né? Então aqui a gente pode colocar um problema de imigração que acontece muito no Brasil, principalmente das regiões do Nordeste pro sul, pro Sudeste, pro sul do Brasil, né? Ela deixou a filha dela lá, porque ela não via mais de 10 anos de idade. Não, que, ela deixou a filha lá com 10 anos de idade, né? E ela não via a filha por um bom tempo. E aí a filha veio para ficar com ela uns dias aqui na casa dela, né? Na casa da Regina Casé, que na qual ela morava dentro da casa, né? Então aqui a gente tem outro problema. A gente tem um problema também meio que uma coisa antiga que acontecia muito antigamente de as empregadas dormirem na própria casa, né? Digamos assim, uma escravidão moderna de 24 horas, a empregada dormir, não tem tempo para descansar, apenas servir o patrão naquele período, naquele momento, né? E no momento em que a filha chega, que ela quer estudar, quer fazer vestibular aqui em São Paulo, os patrões recepcionam a menina de uma maneira de uma maneira, tipo, acolhedor, né? Trata a menina como meio que como hóspede no início, né? Mas depois você vai vendo que quanto mais o proletariado vai tomando seus espaços, quanto mais o proletariado ele vai se tornando um ser crítico, né? Um ser que pensa, essas relações elas vão sendo degradadas, as relações acontecem
cada vez mais conflitos, até que chega um ponto que o trabalhador é demitido ou se demite, né? Como a gente pode observar no filme. A partir do momento que essa menina chega, a Jéssica chega para entrar na casa, para fazer vestibular, a gente já vê a primeira superioridade do, tipo, vou utilizar a palavra branco, né? Um fardo do homem branco ali. E a gente já vê a primeira. O que a menina já enfrenta de início, que quando fala para ela que passar na USP, que um filho de empregado passar na USP, no Nordeste passar na USP é muito complicado, porque USP, Universidade Pública, é lugar de branco, só de elite, e ela parece que naquela fala que ela deixou que, nossa, é muito difícil, tem que estudar, não sei o quê, eu acho que deixa bem claro o quanto a... Deixa bem claro, né, esses conflitos que a, em que a burguesia coloca sobre o proletariado, né, sobre essa forma de só um branco e a burguesia poder estudar, né, que as universidades, na verdade, são espaços deles, né, que eles crescem dessa forma. Eu olhei um comentário aqui, me fez pensar como as classes sociais mais baixas, por não ter oportunidades, acabam se acomodando com o trabalho para sobreviver. Exatamente. A acomodação dela de ser sempre inferior, né, de sempre estar ali a qualquer momento, né, ela sendo humilhada quase que diariamente ali, né? Mas ela tem um sentimento de pertencer àquela família, né? Ela se considera uma pessoa da família. A empregada se considera uma pessoa da família, mas não é essa visão que a burguesia vê, né? Eles apenas veem como um trabalho de mão de obra, uma mão de obra barata, que está ali só para fazer esse serviço e pronto. Vê essas pessoas como um produto, né? E essa relação de quando eles falam pra menina que ela nunca vai conseguir entrar na, que, tipo assim, que é difícil entrar na universidade, né, já com uma cara meio que descrente, que tipo, não vou conseguir nunca, né, e o filho dela, o filho dessa patroa, que agora não recordo o nome dela, o Fabinho, né, também queria a mesma universidade que ela, que é a FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, né, e no final do filme acontece, acho que uma reviravolta total, né? Porque aquela menina que veio do Nordeste, que tinha um filho já, né? Novo, teve um filho novinho, engravidou novinha, estudou pouco na vida, acerta uma quantidade de questões muito maior do que o menino que veio, que mora nos melhores bairros de São Paulo, na melhor escola de São Paulo, né? Vem e ela passa na frente dele no vestibular, né? Eu acho que aquele momento, aquela parte do filme, especialmente para mim, foi uma alegria muito grande ver que é possível ir contra o sistema, é possível a gente batalhar contra o sistema opressor, é possível a gente deixar uma universidade pública igualitária para todos, né? Totalmente. Sim, o distanciamento social, principalmente, uma das partes chaves do filme também, né? O que você achou do filme, Ana? Tipo assim, de uma pegada mais... o que você sentiu assistindo o filme, né? O que te fez refletir durante o filme? Você pode nos contar? Marina, quer falar alguma coisa do filme? O que você achou? Das impressões? Pode escrever aqui, Ana, que eu leio sem problemas, viu? Toda essa relação de inferioridade que tem da... Pode falar, Fabi. Fique à vontade. Vocês estão me ouvindo direito? É que eu tô sem fone. Estamos sim, amiga. Então, eu vi o filme pela segunda vez na sexta-feira e eu já tinha visto ele já, uma outra vez.
E eu acho que é um filme, assim, muito necessário, porque, às vezes, é uma realidade bastante próxima da minha família, porque muitas vezes, quando a gente conta, as pessoas acham que não é bem assim, que não é bem assim que acontece, e, assim, é super visível ali ver o quanto existe ali um distanciamento que a atriz, a Regina Casé, esqueci o nome dela, ela não percebe, né? Mas, assim, é de formas sutis, assim, né? Tipo, o sorvete, que é diferente, é, a questão de tudo, né, ser diferente ali, né? O que ela for consumir, aonde ela vai dormir é bem, né, inferior ao quarto dos patrões. E e ela tem uma parte do filme que ela tenta explicar para a filha por que que ela não buscou a filha, por que que ela nunca voltou para a cidade dela. E isso é algo que acontece muito, igual eu venho da região do Nordeste, e a maioria da minha família ela é centralizada em São Paulo, porque a maioria saiu do Nordeste para tentar uma vida melhor em São Paulo. E, assim, a gente não volta, porque nunca, assim, você trabalha o suficiente para poder um dia conseguir voltar para sua cidade. É assim, geralmente é muito difícil, porque você sai para trabalhar, mas, assim, você tem seus gastos. No caso da Regina mesmo, ela morando, né, com os patrões dela, ela nunca conseguiu voltar. O sonho ali existe, mas é muito difícil de voltar. E acaba que a pessoa, né, acaba se acomodando, e é isso, porque, infelizmente, é assim, você tem que decidir, ou você come para sobreviver, ou você não sobrevive. Igual eu, por exemplo, eu tenho, assim, muito orgulho, eu me sinto muito feliz de dizer, né, que eu sou a primeira da minha família a entrar na universidade, porque ninguém, né, nunca pôde, porque a maioria sempre forma e tem que trabalhar e tem que ajudar a família, porque a família ela não, né, conforme a gente vai crescendo, as coisas ficam mais caras, as coisas ficam mais difíceis e infelizmente não se tem uma escolha. E, assim, é muito bom ver que a menina ela conseguiu entrar, mas eu acho, assim, muito pertinente a gente, né, sempre frisar que ela é uma exceção, que eu sou uma exceção, assim como muitos estudantes que conseguem, é uma exceção, porque a grande maioria não consegue, né? Então, assim, é muito bom ver quando isso acontece, mas eu acho sempre muito bom a gente frisar que ainda é uma exceção, que, né, a gente sabe que nas faculdades, né, principalmente nas faculdades públicas, a maioria que estão lá são pessoas, né, de classe média alta, que os pais conseguem manter e tudo mais, né? E é isso. Eu achei um filme muito, muito legal. Eu gosto muito de ver ele assim, porque ele traz, assim, várias reflexões. É, também, assim, é muito interessante ver como a Regina, ela tem um laço, eu esqueci o nome da moça, mas enfim, É a ela tem um Val. laço muito forte com, é a Val, isso. Ela tem um laço muito forte com o filho, né, da patroa dela, e ela não tem total laço com a filha dela, né? E como o menino ele é mais apegado a ela do que com a própria mãe, né? E isso acontece muito, assim. Eu tenho uma irmã de um tio meu que ela foi para São Paulo, ela teve um filho e ela foi para São Paulo novinha trabalhar. E quem criou o filho dela foi a mãe dela, né? A avó do menino. E até hoje ele mora com a avó, ela mora em São Paulo, ela, né, teve outra filha, mas ele foi criado com a avó, porque a mãe precisou trabalhar e, tipo, nunca pôde, né, levar ele. Quando pôde, ele preferiu ficar com a avó, porque foi lá que ela teve. Mas, assim, isso é muito comum, assim. Então, assim, quando eu vejo um filme, eu penso assim, nossa, é muito próximo, assim, da minha realidade, mas, assim, é totalmente diferente da realidade de muita gente, assim. Então, eu acho que é um filme muito necessário, que é sempre bom, sei lá, indicar o filme, eu acho bem bacana, assim. É isso, falei demais, gente. Tudo isso que você falou, Fabi, nossa, eu acho que sua fala é extremamente importante e necessária, principalmente quando alguém tem a vivência, a pessoa vive aquilo, né? Eu acho que quando ela traz os seus relatos, né? Eu acho que se torna uma coisa muito, muito importante, né, que acaba se trazendo. Você também falou da relação, da forma que ela é tratada. Tem uma parte no filme em que a menina ela entra na piscina, né?
e a patroa manda meio que mandar limpar a piscina. Aí depois ela utiliza o termo rato, que tinha entrado um rato na piscina, né? E que na verdade quem tinha entrado na piscina era a filha da empregada. Então aí você não pode ver que existe meio que contratos implícitos que o empregado deve fazer, né? Com a patroa para deixar meio que feliz, sabe? Toda essa relação. E você falou da sua primeira pessoa a entrar na universidade, né? Quando eu entrei na, na UFGD, eu vi muito disso, né? Porque, nossa, olha o quanto que eu sou privilegiado, né? E eu acho que são discussões dentro da universidade e fora da universidade que são necessárias, né? Todo mundo deveria assistir esse filme um dia. A Ana Duarte falou assim: bom, o filme me fez refletir a situação de muitas pessoas no dia a dia e pensar o quanto algumas pessoas são humilhadas e a classe dominante nos faz pensar que isso é normal. Estudar ainda é muito difícil, principalmente em universidades públicas. Demais, Ana. Principalmente quando o governo ele cria, né, políticas afirmativas de cotas para a universidade, quando ele cria mecanismos para a população de baixa renda estar na universidade, e vem a classe dominante meio que se apropria disso para entrar na universidade, né? O quanto a gente vê hoje fraude, fraude de cotas, o SISU, que antes era utilizado como um ingresso meio que igualitário para todos, né, na universidade, se tornou algo apenas que a burguesia pode ter acesso agora, mais ou menos, né? É muito interessante essas relações sociais no nosso dia a dia. Alguém mais quer comentar alguma coisa, gente? Qualquer coisa sobre o filme, a parte que mais tocou vocês, a parte que vocês mais gostaram, né? Se vocês tiveram uma reflexão diferente da nossa, não sei. A, a questão da piscina parece muito diferente, assim, parece muito surreal, né? Mas, assim, é uma parada, assim, que acontece real, gente. Tipo, eu lembro que a minha mãe, ela sempre trabalhou em hotel, assim, mas, assim, sempre ela pegava umas diárias e tudo mais, assim. E eu lembro uma vez que, tipo, já aconteceu comigo já uma vez, eu até comentei no grupo que a gente tem de, de psico que a gente tem, o quanto, assim, as pessoas acham que elas são superiores, assim. Às vezes eu lembro que quando minha mãe ia fazer diária, às vezes tinha comida pronta lá no local que ela podia comer, mas, assim, as pessoas preferiam que ela comprasse fora, né? E tudo mais. Eu falei, você pode usar esse prato aqui. Então, assim, são coisas sutis, assim, que a gente pensa que não acontece, mas acontece. Eu lembro que uma vez, a gente já falou muito, mas eu vou contar para vocês. Eu lembro que quando eu cheguei em Dourados, eu tinha acabado de fazer 18. Eu tava doida e eu não tinha feito o Enem ainda. Eu tava doida para trabalhar. Eu queria muito trabalhar, porque em casa a gente tem que ajudar, né, gente? E aí, qualquer coisa que aparecia, eu falava, não, eu vou caçar, que não sei o que, não sei o que. E aí uma amiga do meu pai falou que uma moça de uma loja de noivas estava contratando. Daí eu fui lá, bonitinho, levei meu currículo. Cheguei lá, ela conversou comigo, olhou para minha carteira de trabalho, limpa. Falou assim que o marido dela não contratava, porque eu não tinha experiência nem nada, mas ela falou assim, não, mas eu tô precisando de alguém que faça uma faxina na minha casa, que não sei o quê. Daí eu posso ver como que você trabalha e tudo mais. E aí a gente pode estar conversando, que não sei o quê. E aí eu toda assim, né, entusiasmada, falei, não, vou mostrar meu serviço para ela e aí ela vai ver que eu sou competente e tudo mais. Eu lembro que ela me pediu para ir num domingo na casa dela, pra limpar. Daí eu cheguei lá, gente, nossa, assim, casarão, assim, uma casa enorme, num bairro muito bonito aqui de Dourados, era uma casa assim, gente, gigante, assim, eu lembro que eram uns 3 quartos, todos tinham banheiro, fora o banheiro da sala, e tinha a cozinha enorme. Gente, era uma casa, assim, muito grande.
E aí, eu lembro que eu fui cedo, eu fui umas 7 horas da manhã num domingo. Falei, não, eu vou, porque ela vai ver que eu tô interessada e tudo mais. Daí eu cheguei lá, ela perguntou quanto que eu cobrava. Eu falei pra ela, olha, em Minas eu limpava apartamento, que era, tipo, muito menor do que isso, e eu cobrava cerca de 90, R$ 100, dependendo do que a pessoa queria que eu fizesse. Daí ela veio com uma migué, e me falou assim, então, né, mas é porque eu não quero que você limpe tudo, eu quero só que você passe um pano, que não sei o quê. Daí, gente, ela queria me pagar R$ 40. Eu não tô brincando, gente. Era uma casa, assim, absurda de grande. Daí eu falei, velho, eu vou pegar. Aí, como ela falou que era pouca coisa, eu falei, não, beleza, se é só passar um pano na casa e tudo mais, e estender roupa que ela falou. Eu falei, não, beleza, R$ 40 eu acabo isso de boas, assim. Aí, conforme eu ia fazendo as coisas, ela ia pedindo pra eu fazer mais coisas ali, não sei o quê, faz isso, faz aquilo. Quando eu vi, gente, eu já tinha limpado tudo, lavado a área externa, lavei os 3 banheiros pra ela. Gente, foi assim, foi um absurdo. E aí foi. Eu lembro que eu acabei as coisas, era mais ou menos 1 hora, mais ou menos. Nesse dia, como era domingo, meu pai tava de folga, né? E meu pai tinha me levado. E aí ela me pagou só R$ 40. Eu não tô zoando, ela me pagou só R$ 40. E aí foi, eu saí de lá chorando, galera. Eu falei assim, não, eu não tenho o que passar por isso. E aí foi, tipo, ela me pagou R$ 40, e da minha casa pra casa dela, só o 99 era, tipo, R$ 10. Aí eu cheguei em casa chorando, falei, pai. E, tipo, ela me tratava, gente, de uma forma absurda, assim. Eu lembro que eu tinha acabado de limpar a sala, e ela tinha uma cachorrinha, e a cachorrinha entrou e sujou tudo, ela me fez limpar de novo. Daí o marido dela também chegou, o marido dela mal falou comigo. Ela até me ofereceu almoço. Eu falei assim, mano, eu não vou almoçar, senão ela vai me fazer lavar todas as louças do almoço, aquelas, né, que a gente não é boba. Daí, tipo, nisso eu fui embora. Meu pai falou assim que eu não tinha necessidade nenhuma de fazer isso, que eu não tava passando fome. Daí ela me chamou de novo pra ir. Eu falei pra ela que eu não iria por R$ 40 de novo. Daí ela falou, sabe o que ela falou? Ela falou assim: então fica dormindo, então, já que você. Falou isso, falou assim: ah, então fica dormindo, então, tipo, que eu não queria nada com nada, não tava interessada, enfim. E é isso, a gente pensa que não acontece, mas acontece, gente. E, nossa, foi assim, muito. Eu me senti muito humilhada, eu me senti tipo, nossa, mano, como assim? Foi uma experiência muito ruim, assim. Foi bem triste, assim. É isso, esse é meu relato, galera. Foi um pouco grande, mas só pra mostrar pra vocês que é bem real, assim. Foi muito bom. Tipo, mostrar um pouco da sua realidade para os outros, né? Acho que isso dá um pouco de choque nas pessoas e ter a possibilidade da pessoa meio que acordar para a vida. Eu gosto muito de relatos de pessoas que viveram realmente isso. Né? Acho que todo mundo consegue aprender mais sobre isso. A Ana ela Obrigada, gente. fez um comentário aqui muito pertinente, né? Ela falou assim, só complementando, alguns têm que fazer a difícil escolha entre comer e estudar. A exemplo, sou do Mato Grosso do Sul, eu estou a 36 quilômetros da universidade, mais perto. Porém, tem pessoas, Mato Grosso, perdão. Porém, tem pessoas que têm que vir de outras cidades que ficam a 120 quilômetros. E isso é triste, pois isso dificulta o acesso ao ensino. Já vi muitos colegas que tiveram que comer no ônibus, tomar banho na universidade, pois não dava tempo para ir para casa. É muito difícil. Eu acho que teve uma parte do filme, né, em que eu pensei sobre isso, né, o quando a urbanização, ela meio que impõe dificuldades de acesso ao ensino para as pessoas mais pobres, né. A parte do filme em que ocorre uma briga, que o vestibular é no dia seguinte e na madrugada do dia anterior ocorre uma briga em que a patroa, que é não lembro a Bárbara, né? Em que a Bárbara fala assim pra Val que é pra manter a filha dela da cozinha pra fora, que não é pra filha dela mais entrar dentro de casa, essas coisas, né? Porque a menina ela tinha comido um sorvete que era dos patrões, que era do Fabinho, e que não era um alimento para o funcionário comer. Né? E aí corre tudo isso, né? E eu comecei a pensar assim, nossa, a primeira dificuldade já que essas pessoas enfrentam já é o seu estado emocional antes do dia, né? Antes do dia de vestibular, né? Uma das primeiras coisas a primeira barra que ela enfrenta é essa, né? Aí depois ela começa a morar
num lugar um pouco distante de São Paulo, né? E aí eu comecei a pensar assim, nossa, como será que essa menina vai conseguir ir para a universidade todos os dias, morando tão longe assim, né? Então a gente realmente existe N coisas em que apenas uma classe ela sofre, né? Apenas uma classe social precisa passar por isso, né? Enquanto outras classes sociais não precisam passar por isso, já saem direto da escola com uma casa pronta, com um carro na mão para ir para a faculdade. É algo muito triste, né? Mostra o quanto o Brasil ele é um país segregador, né? Um país desigualitário, com uma má distribuição de renda, uma má distribuição de latifúndios, né? Mas, alguém mais quer comentar alguma coisa sobre o filme? Eu não sei se vocês chegaram a refletir sobre o título do filme, Que Horas Ela Volta, mas eu pensei um pouquinho sobre o título do filme, né? Tem a parte que o Fabinho está na piscina com a Val, né? E ele pergunta assim, para 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 Val, né? Que é a Casé, não é o nome dela agora. Que horas que a mãe dele voltava, né? Aí ele utiliza o termo assim, que horas que ela volta. E é o mesmo termo utilizado meio que pela filha da mulher que está lá no Nordeste, né? Que horas que ela volta. Então eu não sei, mas a partir dessa fala eu consegui meio que pegar uma divisão. Como que eu consigo explicar? Hum, É meio que essa relação da faxineira ter que cuidar do filho da mulher, né? Passar o tempo todo com ele, né? Realmente, porque o Fabinho ele considera a Val, a empregada, como mãe dele. Ele não consegue se abrir emocionalmente, psicologicamente, não consegue abrir do seu dia a dia com a mãe biológica dele, né? Como ele foi criado apenas com a Val, meio que ele que a Val virou a mãe dele, né? Ele só conseguia ter uma interação, né? Desabafo, essas coisas apenas com a Val, né? Ele dormia com a empregada muitas vezes, porque meio que sentia uma falta do afeto materno da mãe, né? Então, me fez pensar um pouco sobre isso, esses tipos, que horas ela volta. Exato. E aí fica meio que a faxineira o filho, né? Cria o filho da patroa e não consegue criar o seu próprio filho, né? Então, meio que fica perguntas, que horas que ela volta de lá, que horas que ela volta de cá, e me fez pensar um pouco sobre isso. E a parte final do filme, né? Eu acho que a parte final do filme foi uma das melhores partes, né? Que é o momento em que a Val, ela meio que acorda, fala, nossa, ela entende que ela é submissa, ela entende tudo que ela vivenciou, né? E fala assim, não, eu quero mudar de vida, eu quero cuidar do meu neto, eu quero exercer meio que um papel de mãe que eu não tive, eu quero exercer esse papel de mãe, né?
ela começa a cuidar do seu neto para que a filha possa cursar na universidade. E aí a parte em que ela entra na piscina que está vazia, porque tinha mandado trocar água para o outro que a menina tinha entrado. Na hora que ela entra na piscina, para mim foi um símbolo. O símbolo que eu estou desafiando os meus patrões, eu desafio aqui as regras que foram impostas para mim, como os acordos, né, entre patrão e empregado. Eu desafio isso, eu entendo meu lugar aqui e vou seguir minha vida. No momento em que meio que essa parte do filme, né, para mim foi uma parte, nossa, ela conseguiu acordar, a filha dela já tinha um senso crítico meio que apurado, já sabia tudo que estava acontecendo, e a filha dela que meio que ia mostrando devagarzinho para ela tudo que estava acontecendo. Aí eu coloquei assim a importância do senso crítico, a importância das informações serem passadas, né? E o quanto isso muda vidas, né? Como, por exemplo, num espaço como esse, num espaço como o Cineclube, cada um mostrando suas vivências, cada um colocando um pouco do que acha sobre o filme, um pouco sobre o tema, né? Existe alguma pessoa que possa estar assistindo, que talvez não consiga entender essas coisas, né? Que está sendo submissa, está passando por essa situação e que meio que acaba acordando, acaba tendo um seu despertar da realidade a partir disso, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre o filme? Vocês querem continuar? Vocês já querem encerrar aqui já? O que vocês preferem? O que vocês acham melhor fazer agora? Isso, a Amanda ela vai enviar a lista de presença, né? Vai gerar um certificado para vocês depois e aí é só assinar. E a gente já encerra já. Então é isso, pessoal. O CAPC agradece a presença de todos vocês aqui, né? Nesse projeto, Cine Clube. Esse mês, no mês que vem, no nome da Nova Record, a gente vai trazer outro filme para vocês, para realizar uma discussão novamente sobre isso, né? A gente está conversando entre si, a gente provavelmente vai ser realizado algumas mudanças dentro do Cineclube, e é isso. Espera um segundinho que deu erro no Forms, galerinha.